8 horas 20 minutos em Campos, já voltamos com Folha no Ar, reta final do programa, nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Que final de ano, hein? Senhoras e senhores, que final de ano. Voltamos principalmente no cenário político, nacional e estadual também, coisa muito, muito complicada de se entender esse processo todo aí. Bom, e a gente tenta justamente aqui debater e trocar algumas ideias e opiniões e colocar alguns fatos, e fatos sempre registrados, importantes, nesse cenário, para você ir acompanhando também, para e passo aí, o que tá, porque se for aí nas linhas do tempo de aplicativos, de rede social e tudo, você acaba se perdendo realmente. É muita informação, é muita coisa também truncada, muita coisa que é levada para opinião pessoal, política, e aí entra a rivalidade. Então a gente traz assim essa análise mais isenta possível dentro do jornalismo conforme ele tem que ser. 8 horas e 21 minutos, meu caro Luiz Abreu Barbosa, nós voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. E nesse bloco a gente começa a analisar esse processo todo que a gente está comentando aqui, essas crises que estão aí, tanto lá em Brasília, com várias situações, essa dosimetria votada ontem com uma espécie de uma negociata do governo para aprovar essa dosimetria, e, enfim. Mas trazendo aqui para o nosso canavial, como você sempre fala, parafraseando lá o saudoso Capi, aqui numa cronologia bem rápida, tudo começou com a Operação Zargum, que determinava a prisão do TH Joias, né, envolvido aí com o crime com uma facção, o Comando Vermelho. Desdobramento dessa Zargum veio a carne e unha, que... desculpa, perdão. Eu já tomei bronca disso até em casa. Perdão. Unha e carne. E eu anotei certo, falei errado. Unha e carne que prendeu o Rodrigo Bacelar, dia 3 de dezembro, então presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tendo uma reunião armada pelo superintendente da Polícia Federal, o delegado Fábio Galvão, e dali em diante a coisa já começou a ganhar mais desdobramentos. A prisão do Bacelar, né, nesse dia 3 teve a apreensão de celulares e também de uma quantia quase 91 mil em espécie no carro oficial da Assembleia, que ele foi até a esse escritório, a sede da Polícia Federal ali no Rio de Janeiro, para essa reunião com o Fábio Galvão. Dali já houve o desdobramento dessa operação Unha e Carne, onde prendeu o desembargador do TRF2 no estado do Rio de Janeiro, Macário Júdice Neto, por suspeita de envolvimento também de vazamento de informação privilegiada para o Rodrigo. E agora já tem a Operação Unha e Carne 2, que teve na casa de mais um assessor, chefe do gabinete do Rodrigo Bacelar, o Rui Bulhões, conhecido aqui em Campos, como você colocou no ponto final, né? Lá dessa terça-feira, dessa quarta-feira, também como personal trainer, muito conhecido em Campos. E com essa visita à casa do Rui Bulhões, alguns celulares também foram apreendidos.
E aí agora tem outros desdobramentos e eu quero entender de você, meu caro Luísio, como é que você está acompanhando todos esses processos? São vários bastidores, a gente tem algumas informações que podem ser comentadas, outras são apenas especulações e a gente não usa, mas assim, o que você consegue entender ou ainda não é possível entender todo esse processo? É preciso novas operações, mais revelações para você ter uma base maior para comentar isso com certeza. Eu acho que você resumiu bem os fatos aí, né? TH Joias, que ascendeu, ele era o segundo suplente, né, a deputado estadual. O titular, o Otônio de Paula Pai, faleceu. O primeiro suplente, filho de Pisciani, Cláudio Castro puxou para a Secretaria de Esportes e aí colocou a TH Joias como deputado. Então, o TH Joias foi feito deputado por uma manobra do governo Cláudio Castro. Não que isso incrimine necessariamente o governo Cláudio Castro, mas é um fato, né? Não há crime nisso, né? Há crime na associação. O problema é que o TH Joias, ele já era condenado há 14 anos por associação com o Comando Vermelho antes de concorrer deputado, né? E, enfim, e quando a PF foi prender o TH Joias, no dia 3 de setembro, ele não estava em casa, a casa estava vazia. Levou um tempo para ser localizado. Ele estava no condomínio na Zona Oeste. Levou algumas horas. Quando a PF chega na casa do TH Joias, tudo vazio, e demora um tempo para localizar ele, alguém vazou essa operação. Né? Quem foi? E começaram a investigar. Né? Isso foi 3 de setembro. No dia 3 de dezembro, como você também lembrou, o superintendente da Polícia Federal, você citou o nome, o delegado Fábio Galvão, já com a ordem de prisão de Bacelar expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, eles chamam Bacelar para tomar um café, uma reunião, né, institucional entre os presidentes da Polícia Federal e o presidente da LERJ. Rodrigo vai à reunião, claramente não desconfiava da prisão, porque o celular dele, pessoal, não estava resetado. E ele estava num carro blindado oficial, que depois a PF localizou, R$91 mil em dinheiro espécie, né? Dinheiro espécie é uma redundância, lógico. R$91 mil em espécie. Posteriormente, no dia 8, a LERJ vota pela liberação dele, né? E no dia 9, Moraes acata com várias medidas cautelares, né? Uso de tornozeleiro, entrega de passaporte, afastado da presença da LERJ, né? Tem que se recolher depois de 19 horas né? a sua casa, tem que dormir em casa, né? Várias cautelares. Ou seja, a PF descobriu quem vazou, foi Bacelar. E quando aprende o celular de Bacelar vazou para TH Joias, beleza, mas, isso pegaram no celular de TH Joias, o papo dele com o Bacelar, né? O que também levanta especulações. TH Joias fez isso propositalmente? Porque, eu vou dançar, mas eu vou incriminar o presidente da LERJ, aí o buraco vai ser mais embaixo? Né? Pode ter sido. E quando prendem Rodrigo, aprende o celular, aí chega a fonte da informação, que é o desembargador Macário Judici Neto, né? TRF2, que já havia sido afastado 18 anos na magistratura por ligação com máfia, venda de sentença e ligação com a máfia dos caça-níqueis do Espírito Santo, mas foi reconduzido ao TRF2 pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E prendem ele agora no dia 16, né?
da Operação Encarne 2. E também, no mesmo dia, como você falou, apreende 3 celulares na casa do Rui Bulhões, que é assessor parlamentar, chefe de gabinete de Bacelar, que foi, no mesmo dia 16, foi exonerado na Alerj, e 3 celulares. E tem também o celular do próprio Macário. Então, foi através do celular do TH Joyce que chegou a Bacelar, foi através do celular de Bacelar que chegou ao Macário, né? E agora, se tem os celulares, aquilo do celular de TH Joyce, Bacelar, que a gente não sabe ainda, não foi revelado, mas o que está nos celulares, está nos celulares de Macário e do Rui Bulhões, né? Realmente, esse final de ano, assim, tem muita gente muito apreensiva com o que possa acontecer, porque também o superintendente da Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, o comandante da Polícia Federal, em termos nacionais, o Andrei Rodrigues, não é comum, quando a Alerj vota a liberação de Bacelar, ele se manifestou contrário a isso. Não é comum. Não é comum que isso aconteça. Né? E para ter se manifestado publicamente contra a liberação de Bacelar, é muito difícil que ele tenha feito isso no impulso de emoção. Que ele não tenha feito isso com base em muito dado. O que a gente não sabe, né? Não nos cabe aqui especular, né? Cabe nos atermos, como você fez na linha cronológica, aí eu tentei dar um pouco mais de detalhes aos fatos, né? Sim. É que são desdobramentos que vão, me parece que, complicando mais a situação de cada um desses que aparentemente já estão envolvidos nesse processo. É tudo uma questão de apuração ainda, é tudo uma questão de o que está vindo à tona, que está aí, está revelado oficialmente, né, pela polícia e pelas investigações. Beleza, e a gente está aqui confirmando. Agora, assim, consequências disso, a gente pode comentar, e eu comentava com você até internamente, eu falei, Luiz, não parei para pesquisar, mas eu estou achando estranho, o Rodrigo deu só porque o Rodrigo voltou, depois da liberdade, ele voltou, podia voltar para a Assembleia Legislativa, mas não podia assumir como presidente por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E se ele volta para a Assembleia como deputado e não assume como presidente, automaticamente ia ter que ter outra eleição, já para presidente, porque ele voltou como deputado. Então, era previsto que, após a liberdade dele, com as restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, ele não voltasse à Assembleia, apresentasse uma licença, né, e só então depois retornaria após essa licença ou não, enfim, a gente daí para diante eu não consigo imaginar o que seria o fato, o que seria feito. O fato é que dessa licença de 10 dias me causou estranheza e você esclareceu para mim, eu queria que você comentasse isso, porque eu falei, poxa, mas Rodrigo acha que tudo vai estar resolvido em 10 dias e tudo bem? Aí você trouxe, não, Nogueira, a partir de 10 dias entra ali o recesso da Alerj, e aí só em fevereiro, para ele não gastar esse tempo que ele tem direito, até 120 dias consecutivos, né, de licença. Como é que fica essa sucessão? Como é que você consegue? É que assim, meio que um pouco exercício ainda de futurologia, né? Você não tem assim, bateu o martelo, Rodrigo volta, Rodrigo não volta, mas o que a gente consegue entender nesse processo sucessório agora? Porque hoje, quem está na linha de frente da sucessão não é o Delaroli, presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, é o presidente do TJ. Queria que você fizesse dissecasse esse embrolho aí também. Eu trouxe isso no ponto final de sábado, né? Porque na Constituição Estadual está escrito, assim, qual é a linha sucessória do Executivo? Primeiro o governador, por óbvio, né? Depois o vice. O vice era Thiago Pampolha, foi eleito Thiago Pampolha, que num acordo costurado com o Rodrigo Cláudio Castro, os dois ainda estavam aliados,
renunciou, né? Isso também está sob investigação, tá? Ele renunciou ao mandato de vice para assumir um cargo de conselheiro do TCE e também, como ponto final, noticiou à época, antecipou, inclusive, que isso ia acontecer, a SEDAI de porta fechada, né? Isso também está sob escrutínio da Polícia Federal. Então, porque quem assumiria, quando Castro ainda estava trabalhados, e Rodrigo era o pré-candidato a governador do grupo, Castro sairia até 4 de abril, porque quer se candidatar ao Senado, né? Rodrigo assumiria e teria disputaria a governador na cadeira. A gente sabe o poder que isso tem, inclusive pela eleição de Pezão, né? Em 2014, né? 2014. A gente sabe o poder que isso tem, né? Você concorrer ao cargo sentado, controlando a máquina. Só que aí, depois Rodrigo e Castro se separaram. Quando Castro viaja para Lisboa, o Rodrigo exonerou Washington Reis, né? Aberta uma crise e tal. E, enfim, Castro governador, a projeção é que ele se afasta 4 de abril. O vice Pampolha está no TCE, renunciou ao cargo. E, pela Constituição Estadual, você não basta ser o presidente da Alerj, você tem que ser presidente da Alerj eleito. Não sendo eleito, como é o caso de Delaroli, por enquanto, é um dos nomes que se cogita numa nova eleição, né? Mas hoje, se Castro tiver que se ausentar por motivo de viagem, de saúde, quer que seja, o quadro no Rio está tão bagunçado que quem assumiria hoje o governo do Estado, no caso da ausência de Castro, seria o Ricardo Couto de Castro, não é parente de Cláudio Castro, não. Né? É o presidente do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A coisa está realmente... Até para quem acompanha a política, a dinâmica dos fatos está... muita coisa para acompanhar, né? Muita... Assim, eu acompanho política há algum tempo, muitas coisas que eu... Lógico que já teve prisão de presidente da Alerj, prisão de governadores, mas, assim, tem muito fato, né? Cada mergulho um flash, né? E a gente ainda provavelmente, tudo indica, não sabe da missa metade, porque é tudo através desse celular. Primeiro o TH Joias, depois o Bacelar, e agora os celulares do Macário, né? E do Rui Bulhões. A gente não sabe, né? A gente não sabe. A PF sabe. O Ministério Público Federal sabe. A PGR, né? Está no Supremo. E Moraes certamente sabe também. E dessas operações todas aí, eu não falei da Oricalco, que é uma operação que ainda para nós, para a imprensa e para a população como um todo, é uma operação que é um outro desdobramento também e que pode envolver pelo menos, como você já trouxe lá no ponto final, mais 5 deputados, pelo menos mais 5. E assim, claro, é preciso esperar. Só vou voltar ao Oricalco aqui para te trazer aí uma análise sua. É o factual. Rapaz, eu tô de factual no Brasil, vou te contar uma coisa, hein? Deputados do PL são alvo de buscas por suspeita de desvio em cotas parlamentares. Está aqui agora no portal G1. Operação da PF mira Sóstenes Cavalcante, do PL Rio de Janeiro, e Carlos Jordi, PL Rio de Janeiro, investigados teriam usado contratos falsos com locadoras de veículos para desviar verba. Tudo também, segundo a Camila Bonfim, jornalista também da Globo News e do G1 que está aqui, mensagens de celular de assessores levaram a PF até Sóstenes e Jordi.
Aloysio, mais um outro caso também, aquilo que você falou. E se não bastasse ter só um, você tem uma série de outros casos. Essa questão da Oricalco, que a gente não teve acesso, parece que tem aí 5 nomes, teria deputados aí da região também, ou deputado da região envolvido. O que isso pode trazer de incremento? Tem uma parte mais complicada ainda dessa operação que vai chegar até a gente, vai chegar até a população? Assim, o que parece, os analistas políticos, né, gente com fonte na PF, no que se refere a Rodrigo Bacelar, a questão agora que eles estariam focando seria na evolução patrimonial, né? E, enfim, seria aí o que a PF estaria se fixando agora. Segundo informações de analistas, né, com fontes na Polícia Federal e tal. Sempre bom frisar, todo mundo inocente tem que se prova o contrário, né, ninguém foi julgado ainda, não tem nem denúncia formalizada, né, embora as evidências desses celulares que foram divulgadas, né, sejam evidências, assim, aparentemente robustas, né. A Oricalco é uma operação, há cerca de 2, 3 meses, a PF teria chegado a pedir a prisão de 6 deputados na Oricalco. E essa ação caiu com quem? No TRF2, na Cário. Essa operação nunca foi à rua. E Moraes, quando determina no dia 3 de dezembro a prisão de Bacelar, ele requisita ao Macário o envio de todos os autos da Oricalco. Tudo que tinha da Oricalco. Como você falou, parece que teria como alvo Rodrigo e outros 5 deputados, inclusive um deles poderia ser um deputado aqui da região, né? Todos os deputados estaduais, né? Isso estava parado com o Macário. O Macário está preso. E Alexandre Moraes está na cola. A tendência é que isso agora ande no TRF2, entendeu? É outra frente outra frente de investigação que estava parada, estava com o Macário, né? E agora a tendência é andar, né? A gente não pode ser leviano, não pode... E é engraçado, eu anunciei o Oricalco no dia 6, né? Aí no dia 8 o garotinho falou do Oricalco, falou que ele é repórter investigativo e tudo, papá. É uma figura. E o Rodrigo também tem esse azar, porque ele tem como principal opositor Garotinho, que é uma pessoa com recall nacional, controverso, tudo, mas que conhece muito bem, até por ter sido governador, uma vez eleito, outra vez governando junto com a esposa, como governadora, Rosinha. Garotinho conhece muito a engrenagem da máquina, né? Então, e Garotinho não tem papo na língua, né? Garotinho, eu até brinco sobre isso com o próprio Vladimir, o filho de Garotinho. Garotinho é igual o Mick Jagger, 80 anos que canta no palco, não vai mudar nunca, entendeu? Não tem jeito. E ele foi para a CPI do crime organizado também nessa semana, muito fato, né? E, assim, deu muitas sinalizações, né? Para quem quisesse ouvir. E foi uma sessão pública no Senado Federal, né? Enfim, cara, sinceramente, é aquela coisa, fica triste com tudo isso, mais uma vez, campos no noticiário nacional por motivos não positivos, né? Como já foi com o próprio Garotinho quando foi preso, como já foi com o próprio Fazia quando foi presa, né? Enfim, mas esses são os fatos e o que parecem ser os próximos passos de dobramento, né? Em relação, só para completar, eles são a presidente da LERJ, alguns nomes já estão aparecendo aí. Tem o próprio Delaroli, né? Rodrigo Amorim, que seria do grupo de Bacelar, que está muito enfraquecido nesse momento.
E também o Chico Machado, que é de Macaé, né? Ter um nome para uma nova eleição assumir, os nomes aí que estariam se organizando internamente para uma eleição a presidente da UERJ, né? Isso só deve acontecer, como você frisou bem, recesso parlamentar agora, depois do Carnaval, na segunda quinzena de fevereiro. Você se lembrou de garotinhos lá nos canais dele, lá ele deita e rola. Cara, assim, e o que você falou, ele conhece, tem os caminhos. Ele foi, inclusive, não só governador, a Rosinha governador, como ele foi secretário de segurança. Também, né? Ele teve como secretário de segurança. Mas deixa eu pegar um gancho. Foi deputado estadual, né? Federal, então, conhece. Né? Sim, sim. Mas deixa eu... Conhece os caminhos. Perfeito. Perfeito. Deixa eu pegar um... Chuta muito, mas... Desculpa, repete, por favor. Chuta muito. Mas, assim, às vezes tá igual Dembélé, né? Mas, assim, ele conhece muito bem aquela marca de caldo pênalti ali e aquelas balizas. E ele mira muito, os comentários dele, mira muito o governador. O governador Cláudio... Ele já afirmou que Castro não... A Garotinha afirmou isso, né, que Castro, antes de renunciar para se candidatar, e Castro seria afastado. Ele afirmou isso ontem. Cara, não vamos entrar nessa assim... Não dá. Garotinha político, ele pode fazer isso. A nós não cabe, né? E aí... Ele não pode adiantar nada, porque ele pode adiantar, que, como se falou, Dorical, estava parado, deve andar, tem essa questão da sucessão estadual para ser resolvida, né? E você tem esses celulares todos aí, né? O TH Joyce que levou a Bacelar, o de Bacelar que levou a Macário, agora o celular de Macário, o celular também de Rui Bulhões, né? Cara conhecido na cidade como personal trainer e acabou ascendendo aí no grupo de Bacelar, na sessão meteórica, né? Enfim, a gente não sabe o que vem por aí. E também não vão ser levianos. Também não dá para ficar. E nem nunca foi, nem é a nossa pretensão de querer ser nenhum tribunal de forma nenhuma. Pelo contrário, o fato aqui é que a gente noticia aquilo que já foi oficializado pela polícia. Como você falou também, tem outros comentaristas que vão bem adiante. E aí, né, depois, como aquela história, tem que voltar e refazer aí, meu amigo. Quando você perde o crédito, fica ruim. Mas o que eu queria, a sua impressão é o seguinte: eu estou com uma coisa na cabeça. Até ontem eu conversava com um amigo político e perguntei ele, falei, cara, porque assim, o que acontece na política fluminense hoje? Você tem um cenário onde o Eduardo Paes desponta como o alvo a ser batido, né? Abatido, vamos dizer assim, é o primeiro nas pesquisas, tem rejeição menor, tem uma aprovação muito grande, mas uma das dificuldades do Eduardo seria o interior do estado, e nesse contexto todo de interior aqui, interior ali, ele tem 2 pontos: busca um candidato forte para vice no interior do estado mesmo, que aí, como já falamos aqui, poderia ser o próprio Vladimir, que foi convidado, chegou a ser convidado por ele, chegou a se reunir com ele, ou alguém ali da metrópole, né? Principalmente Duque de Caxias, aquela região da Baixada, que aí tem... Hoje, Duque de Caxias tem quase 700 mil votos, quase 700 mil votos. Faz a conta aí. É o dobro só de Campos. É o dobro de Campos. Então vamos lá. O segundo colégio eleitoral do estado, só perde para a cidade do Rio de Janeiro. Não é? Então, você tem elementos aí que são colocados na balança para que quem tem a experiência, né, a expertise de ser candidato ou político, e qual o Eduardo tem, e eu acho que ele lida muito bem com isso. Ontem teve um amigo também que mandou para mim o Eduardo com chapéu de boiadeiro. Quer dizer, ele é multimídia, cara. No outro dia ele tá com aquele chapéu do malandro carioca. Entende? A diferença do malandro carioca pro chapéu de boiadeiro é um negócio, assim, bem simbólico. O que eu quero entender de você
Assim, o que mais. Porque você trouxe bem, 2 governadores presos, aquela coisa toda e tal. Não, perdão, são 2, não, são 4. Você tem só os 2 de Não, Campos. não, os 2 de Campos. Campo também, e assim, São 5 ao todo. Não, É. perfeito. Não, os 2 presos que eu cito de Campos. Dois governadores presos de Campos. E aí, de novo, nós não estamos fazendo juízo de valor se eles acertaram, se erraram. Não é isso. É fato. Fato preso. Beleza. Aí vem, numa véspera de início de campanha, vamos dizer assim, em busca de um novo nome para sucessão estadual. Um forte candidato busca um nome de vice. Você acha que atrapalha, na opinião sua, né? Isso é política. O cara tá lá na capital, poxa, eu vou a Campos pegar outros lá, mais um deputado agora, presidente da Alerj, um homem forte aqui na política, preso de novo também, não estão fazendo juízo se ele está certo, errado, isso aí, até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Dá reflexo, por exemplo, no nome de Vladimir, ou em outros nomes aqui da região que podem surgir, né, como eventual liderança para fazer uma dobradinha com um candidato a governador, na sua opinião? É possível. Você mesmo apurou uma coisa interessante ontem, com o caminho para Vladimir Serviço, podia ser ir para o MDB com o Aston Reis, para essa separação sua, né? Mas, assim, é muita possibilidade, né? E faz parte mesmo desse período pré-eleitoral você testar possibilidades, né? O próprio Velvet Rezende, prefeito de Macaé, também foi cogitado para ser um possível vice de paz. Agora, sem sombra de dúvida, se ele já era favorito nas pesquisas, o quadro atual é favorável à paz. Embora tinha uma pesquisa feita já depois da prisão de Rodrigo, feita ocorrido um dia antes da prisão de Rodrigo, foi ocorrido no dia 2, mas no início de dezembro, coloque assim, um garotinho também está bem, assim, intenção de voto, né, entre os cenários pesquisados, mas assim, um nome surpresa que se cogita, que seria o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, inspirou a ficção da franquia Tropa de Elite, né? O Capitão Nascimento seria o Capitão Pimentel. Ele colocado também teve 15% de intenção, mesmo de garotinho. Então a gente não sabe. É um cenário. Agora, até o presente momento, o cenário parece ser favorável. Se já era favorável à paz, todos esses fatos, até agora, 8h53 no dia 19, pode ser diferente das 9h53, todos os fatos parecem ajudar a paz. Né? E nada dessas investigações até aqui também afetam paz. Até aqui nada. O que dá a ele uma outra condição. A coisa veio da Alerj. Foi THJ, o celular do THJ levou o Rodrigo, o celular de Rodrigo levou a Macário. Entendeu? Foram celulares. Foram celulares. Então, e a gente tem mais celulares de Macário e do Rui Bulhões, né? Enfim, e está tudo na mão da PF. Assim, a postura da polícia, a postura do chefe do chefe da polícia, do Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, do chefe nacional da Polícia Federal, né? Dão a entender que teremos mais cenas e mais capítulos dessa novela, né? Veja bem, é bom frisar, isso não tem nada a ver com um desejo pessoal, nada a ver, entendeu? Mas é o que os fatos apontam, parece apontar. Sim. Cara, e ainda tem uma outra coisa que aí eu não posso dimensionar também se é maior ou menor, até porque o que você falou, independente de torcida nossa, e não é,
não é em momento algum aqui da nossa parte, novos fatos, novas conversas, vazar novas mensagens de celulares, eu não sei proporcionar se aquela investigação de 27 mil empregos distribuídos pelo governo do estado naquele projeto da CEPEJ, obrigado. Que tamanho ficou aquilo? Porque havia uma expectativa, e aí também de comentários, do seguinte forma: ó, pode cair aí a chapa do Rodrigo, ou pode cair a chapa o nome do governador após o julgamento dessa investigação, que seria um escândalo, e né, isso refletiria e até talvez os impossibilitariam de disputar uma eleição. Eu não sei se você consegue dimensionar que ainda tem mais esse problema da CEPEJ, ou a CEPEJ ficou um problema pequeno? É pequeno enquanto tiver sob vistas, né, do tribunal, como é o caso agora, né? Se tiver uma condenação, pode ser o maior problema, enfim. A gente não sabe, cara. Mas tem realmente o caso da CEPEJ, tem também casos, tem investigações da Fundação Leão 13, quando era vice-governador, né? Tem uma filmagem dele levando valise com que seria dinheiro em espécie, enfim. Tem algumas outras coisas, né? Aquela coisa, cara. Eu sempre gosto de repetir o dito de Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. E, assim, até por responsabilidade, a gente tem que andar atrás dos fatos, não à frente. Nesse caso também, né, como sempre, a precaução aí e a canja de galinha não fazem mal a absolutamente ninguém. Vai ter muita gente que tá apreensiva, né? Não, a relação de envolvimento. E aí, cara, assim, sei lá, você pode ter que uma mensagem ser interpretada de uma forma diferente. Uma série de coisas. Dessa coisa do escritório da esposa de Moraes ganhando 3,6 milhões mês. Né? Eu acho que Moraes deve explicações. Entendeu? Acho que o Moraes deve explicações sobre isso, entendeu? Enfim, a esposa e 2 filhos, né? Barcini e Moraes, o nome do escritório. O contrato é 139 milhões, se não me falha a memória, mas são 3,6 milhões mês, no período de 4 anos que não foi concluído, né? E só tem um caso em qual o escritório atuou formalmente, né? Também, assim, não podemos ser levianos, não podemos criminalizar a advocacia, com respeito máximo pela categoria, pela OAB, pelas prerrogativas do advogado, mas que é estranho, né? Aquele ditado latino, né? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesto. São 129 milhões com o Banco Master, que ainda tem aquele outro fato também do Dias Toffoli. Que Lewandowski, quando sai do TSE e até para o Ministério de Lula, ele atua como contratado do Banco Master também. Então, enfim. O desdobramento das investigações do Banco Master me parece um dominó, assim, inevitável. E se for, de fato, tudo pelo que foi projetado e apurado, vai sobrar problemas aí para várias escalas da hierarquia política brasileira. Não fica essa novidade aí que você falou do Sóstenes, né? Agora de manhã e o Jordi, né? Mas, assim, o que parece, houve um grande acordo entre a oposição
entre o PT e entre o próprio Supremo de passar a pedra da dosimetria, diminuir as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado no Brasil, né, inclusive Bolsonaro, mas também os que participaram ali, realmente tiveram penas, eu acho que a dosimetria foi exagerada ali do Supremo, né? Não digo que, assim, eu só falo como leigo, tá? Não digo que não tenha culpa, agora, assim, o excesso, ele deu penas maiores a quem está ali do que assassino, confesso, entendeu? As pessoas participaram do 2 de janeiro, né? Então, a oposição ganharia isso, né? Bolsonaro diminuiria a pena dele, tal, papá. O governo, Lula, teria dinheiro liberado para gastar no ano eleitoral e dane-se as consequências financeiras depois para o país. E o Supremo engavetaria o código de ética que Fachin, atual presidente do Supremo, tenta implantar aos moldes da Alemanha, né? Da Alemanha do pós-guerra. Enfim, seria um acordo, Nogueira, onde ninguém vai levar o que quer, tudo o que quer, mas todo mundo sai ganhando um pouquinho. O Lula, como você disse, né? O Lula declarou que não. Eu vi a entrevista dele, vi o discurso dele, ele falava durante um evento, falou: se tem algum acordo com o governo, ninguém me avisou, ninguém combinou comigo, e eu vou vetar essa votação, esse projeto. Mas o acordo era exatamente, continha isso também, né? O veto do presidente para voltar para o Senado, que o presidente não tem hoje a maioria no Senado. Precisa de 41 votos para derrubar o veto. Ele não tem esses 41 votos. Nem no Senado, nem na Câmara também ele tem essa maioria. A Gleice Hoffmann chegou a publicar uma nota sobre o posicionamento também do Jacques Wagner, que é o líder do governo. E aí eu acompanhava alguns comentaristas políticos falando que ele poderia cair, e outros falaram: cara, Jacques Wagner é amigo de Lula há muitos anos, conhece muito bem, enfim. E ainda tem, o Aloysio, se for buscar aí, ainda tem o caso do INSS. Também o Lula se manifestou, se o filho tiver Lulinha, né, parece que está, né? Sim. Vira mesada do careca do INSS, né? O careca do INSS está para a coisa do INSS, como o THJ está para aqui por causa da alergia, né? Você puxa uma pena, vem um galinheiro. Boa. Um galinheiro de avestruz. Você pode falar galinheiro de avestruz. Cara, muito um avestruzeiro. É um avestruzeiro. Bicho, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? Bom, o fato, na minha opinião, é que... Agora, desculpa, Lula falar que não sabe a eleição, vai aqui. Vai se tocar aqui na testa, porque é lógico que, assim, para a narrativa da bolha, Lula vetou, mas tudo é missa encomendada, né? Missa encomendada e não tem ninguém de fora. Missa encomendada pelo governo Lula, pelo Supremo Tribunal Federal e pela oposição na Câmara e no Senado. Que ontem já deu a sua parte. Entregou a cabeça de Ramagem e de Eduardo Bolsonaro. É tudo parte desse acordo, entendeu? O governo vai ter o que quer para gastar por conta no que vem, e o Supremo vai continuar dando monocrática, vai continuar com esposa de ministro com contrato milionário, com uma pessoa jurídica investigada pelo tribunal, vai ficar tudo como Dante no quartel de Abrantes, né? E, enfim, já entregou. O Ramagem e o Hugo Mota não colocou em plenário, porque sabia que não ia passar. Como não passou de Zambelli e do Glauber, né? Foram mantidos os mandatos. O caso de Zambelli, por ser transitado julgado, o Supremo rejeitou, né? O Supremo considerou ilegal. Mas, assim, a oposição já está entregando.
nesse acordão e dizer que o Lula vai vetar, pô, isso acredito quem quer, né, cara? Papai Noel, quando ainda passa, que o Lula não sabe do acordo, entendeu? Quem quer acredita, né? Não tem, aparentemente, cara, assim, a gente sempre faz um juízo moral, né? Até porque é uma coisa relativa, né? Mas não tem lado nenhum moralmente, não tem herói moral de lado nenhum. Ruim que a gente perde aquilo que a gente precisa mais ter, que o brasileiro tem tanto, que é a esperança. E essas votações da cassação, por exemplo, das cassações, por exemplo, a votação não, a falta dela, né? E a que houve, no caso da Zambelli, nos diz, na minha opinião, muito sobre, aí sim, o juízo de valor do nosso legislativo como um todo, né? Você traz aí ele foi cassado por quê? Ele foi cassado por ausência. O Eduardo Bolsonaro por ausência e o Ramagem por condenação transitada em julgado. Meu caro. Que final de ano. Vamos ver se... Não, e pode não ter acabado ainda não, tá? Seguramente. Eu falo nesses 12 dias que nos separam de 2026. Perfeito. Bom, 9h07. Vamos para lá, vamos para frente então, ver o que tem aí de novidade. Amanhã teremos o Jornal Folha da Manhã bem cedo nas bancas, tudo que está aí, né, acontecendo, o que irá acontecer, em destaque também nas páginas aí do Jornal Impresso Folha da Manhã e também nas casas dos assinantes. E por hoje, Aloysio, fechamos, por essa semana também fechamos, estaremos de volta com Folha no Ar na semana que vem. Agradecer aí nossa audiência, acabei nem vendo aqui mais cedo o Face, tive um problema aqui enfim, não consegui acessar aqui, mas a todos que nos acompanham aí, nosso abraço e gratidão, né, sempre, obrigado aí pela companhia, e a você, meu caro Aloysio, obrigado aí sempre pela parceria nessa bancada aqui tão importante, e de volta estaremos na próxima semana com mais uma edição do Folha no Ar. Obrigado, Aloysio, bom final de semana e vai descansar aí os braços, que título agora só ano que vem com o Flamengo de novo. Estou estudando aí o jeito, e eu acho muito justo, tá? Mas vou alongar mais não. Dos clubes grandes do Rio, só participarem do Carioca, que seria uma boa, porque o brasileiro vai começar dia 28 de janeiro, e como você sabe, o Carioca, que começou sempre em janeiro, e aquele calorão aqui do estado do Rio, principalmente o Brasil como um todo, mas aqui no estado do Rio, vai dar ruim para os times, e aí tem aquela regra do estadual, que não pode colocar os times reservas e tal. Então, assim, esse calendário está meio embolado para o ano que vem. Mas uma ideia boa seria os grandes só entrarem lá na semifinal para disputar com quem saiu dos chamados clubes pequenos do estado. Mas já vi que o Flamengo vai continuar favorito a tudo, então boa sorte para você. Valeu por hoje, Aloysio. Obrigado, bom final de semana. Semana que vem estaremos de volta. Obrigado, Nogueira, Marcelo na técnica. Obrigado, sobretudo, você, ouvinte e telespectador do stream do Folha no Ar, né? Tem ainda a edição de amanhã, bem cedo na banca, na casa dos assinantes da Folha da Manhã, como você frisou. E tem essa edição ainda para poder dar um descanso, que essa semana foi... Os dias têm sido, né, cheios de fatos, né? Enfim, e dá parabéns aí ao Flamengo pela temporada brilhante. Trabalho do Felipe Luiz fantástico, né? Mas afirmar que time que perde 4 pênaltis, você não pode ganhar torneio de vaza. Torneio de pelada de bairro, não vence, entendeu? Como foi parecido com o Fluminense que perdeu em 2008. O Fluminense perdeu 3 pênaltis naquele momento.
Flamengo foi além, perdeu 4, né? E o PSG também perdeu 2. Foi 2-1 a cobrança de pênaltis. Mas é isso, Nogueira. Vamos esperar desejar, se depender do nosso desejo, no final de ano mais tranquilo. Mesmo sabendo que o negócio está complicado. Mas o desejo é esse. Faço corrente com você desse desejo. Parabéns aí pelo glorioso ano de 2025, marcado. Não foi no bimundial, mas eu repito, é uma questão de tempo. E, tanto tempo quanto o tamanho da pontinha do calcanhar do Safonov, que ficou em cima da linha para pegar o pênalti do Pedro. É pouquíssimo tempo, o Flamengo chega lá, né? Por tudo que ele faz. Não, e aí tem minha torcida, não pelo time do Flamengo, camisa vermelha e preta, mas sobretudo pela forma de gestão. Quem tem uma gestão dessa tem que ser premiado, não importa o time, tem que ser premiado. E o Flamengo foi esse ano, seguramente. Valeu, Aloysio. 9h11. Valeu, Marcelo, também. A gente volta na segunda-feira e você continue ligado aqui na Folha FM, que tem o oferecimento, o Folha no Ar, de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar.